Fala aí, você que me escuta do outro lado. Meu nome é Nicolas e eu sou aqui do Fomos Invitados. Hoje, na verdade, vim apresentar o nosso outro programa, né? O Lado B. O Lado B, na verdade, é um oferecimento Fomos Invitados. Eu sempre quis falar isso, né? Então, tá a minha oportunidade aqui agora de falar esse termo em oferecimento, né? Um oferecimento de Fomos Invitados. E não deixa de ser isso. Mas o lado B, ele é, assim, é uma ideia que eu tive de tratar de uma paixão minha também, né? E de registrar aqui, compartilhar com quem quiser ouvir sobre música, né? Música, na verdade, é uma grande paixão minha. Quem me conhece sabe que eu adoro, sabe que, pô, é uma parte importante, assim, dos meus gostos, assim, né? Dos meus hobbies, entre aspas, né? E eu pensei com esse programa resgatar grandes nomes da música, mas não de uma forma biográfica, né, ou que eventualmente atravesse a discografia deles, né? Porque eu acho que tem grandes podcasts que já fazem isso, e até programas no YouTube, né? Em termos de podcast, eu recomendo demais o Radiofobia Classics. É um podcast que já acabou há muitos anos, mas enfim, tem disponível em todas as principais plataformas. E eles têm de basicamente quase todos os maiores artistas aí do século passado, né? E do século atual. Enfim, e aí sim eles fazem uma grande atravessada ali pela discografia da pessoa, da banda, vão contando mesmo o contexto e vão apresentando os maiores sucessos daquela banda, né? O meu objetivo aqui não é esse, na verdade. O meu objetivo é tentar fugir um pouco do óbvio, é tentar mostrar sempre uma coletâneazinha aqui de 5, 10 músicas, né? Vai depender do artista, de músicas não tão óbvias deles. É claro que alguém, né, mais fã, enfim, ou alguém que em geral curte música, né, pode até dizer, ah, mas essa daí que você escolheu é uma sucessão, isso não deveria ser uma música, entre aspas, do lado B, né? Não deveria ser uma música desconhecida ou, enfim, essa música, obviamente, não é desconhecida, ela é um grande sucesso dele. Mas, cara, primeiro de tudo, você que vai pensar isso, confie em mim, eu concordo com você. Na verdade, as músicas que eu vou colocar aqui na minha cabeça são grandes sucessos desses cantores e artistas e bandas, enfim. Mas que eu sei que o público geral, sobretudo o pessoal da minha geração, né, não conhece. Então, assim, eu não vou atirar nos maiores hits do cara, no top 5 do cara. Eu vou pegar umas ali que, com certeza, se você é fã, você vai conhecer. Algumas até que não, né? Às vezes eu vou jogar bem no underground mesmo, mas enfim. Se você for fã, você provavelmente vai as conhecer. Mas se você não for fã, você vai ter essa possibilidade de conhecer. E também o objetivo é fazer uma setlistzinha que contenham músicas de estilos diferentes, né? Para que as pessoas conheçam esse artista em mais de uma faceta, né? Sem ser na faceta mais óbvia dele, talvez, né? Enfim, depois desses quase 5 minutos de explanação aí da ideia, né? Saibam que a gente já tá pronto para começar. Eu sou o Nicolas, esse é o lado B. E hoje a gente vai falar de um dos maiores nomes da música. Eu acho que talvez o maior nome singular, né? Artista solo, depois de Michael Jackson, Elvis Presley e Madonna. Inclusive um dos artistas que mais vendeu, né, na história da música, né? Mais vendeu discos, né? E também manda bem nos streamings aí, quem quiser usar essa métrica como referência. É o artista que tem o feito único de ter hits ocupando o top 10 da Billboard em 5 décadas diferentes, ou seja, um artista com mais de 50 anos de carreira. Você que já leu o título, né, sabe que eu estou falando de Sir Elton Hercules John. Então vamos embora pro lado B de Elton John. Bom, depois dessa pequena e super
singela, mal feita, eu diria, apresentação do Elton John, né? A quem não conhece, e a quem não conhece, faço aqui o convite a conhecer. Eu vou complementar essa apresentação antes da gente começar com a setlistzinha que eu preparei. Complementar dizendo que o Elton John ele é um dos maiores pianistas mesmo da música popular. Na verdade, ele tem uma formação erudita, né? Ele é formado em piano clássico, né? E obviamente você percebe a qualidade dele nas músicas, assim. Ele não é um pianista qualquer, né? Ele não é um pianista aleatório ali que, enfim, faz acordes mais óbvios, mais simples da música popular. Ele é um cara que, na verdade, traz bastante do seu recurso e da sua erudição para a música popular, o que é, para mim, fantástico, né? É o melhor dos dois mundos, assim. E o Elton John, na verdade, ele fez a carreira dele inteira, quase, né? Não escrevendo as letras das músicas, né? O Elton John, ele não é um compositor de letras, um lyricista, né? Um letrista, não sei. Alguma dessas palavras é um neologismo, se não as duas, mas enfim. Ele não é um grande escritor de letras. Na verdade, ele não se considera uma pessoa tão boa escrevendo, apesar de, em várias de suas músicas, ele contribuir com as letras, sim, né? Mas o principal responsável pelas letras do Elton John, as letras que eu tanto amo e os fãs também, e as tias, né? O Elton John, aqui no Brasil, ele é conhecido como o velho, né, das tias, né? As tias amam ele. O Elton John, ele, cara, ele não fez isso sozinho, na verdade, né? Essas letras que as tias tanto amam, elas vêm, na verdade, em sua maioria, do seu parceiro de longa data, amigo, melhor amigo, Bernie Taupin, né? O Bernie Taupin que conhece o Elton John desde o início da sua carreira, na verdade, os dois estavam tentando desabrochar como artistas, só que o Bernie Taupin não canta, não toca nada direito. O Elton John toca muito bem, canta muito bem, mas não era o melhor para fazer letra. E o Bernie Taupin, um gênio da poesia, né? Realmente um verdadeiro poeta. Eles se trombam por ordem do destino, né? É, e dali pra frente constroem essa carreira juntos, né? Então, basicamente isso. É uma apresentação aí complementar a que eu já fiz. É, e ele é conhecido por fazer assim, músicas dos mais variados estilos, mas eu acho que o campo que o Elton John mais ganha é o coração dos fãs, né? O coração dos ouvintes em geral. São nas músicas sentimentais, né? Ele é um cara que faz muitas músicas mais lentas, né? Nas baladas, né? As baladas do Elton John são uma coisa de louco, assim. É claro que ele tem músicas mais upbeat, né? Mais agitadas, mas as baladas dele são a especialidade da casa, eu diria. Enfim, mas vamos lá. Vamos começar com a minha setlist pro Elton John. O meu lado B do Elton John. Olha, eu falei de baladas, né, e tudo mais, e aqui nessa lista vão ter várias, né, talvez a maioria, mas eu não vou começar com uma balada, não. Eu vou começar com uma música, na verdade, bem agitada, bem animada, bem a carinha, na verdade, dos anos 80, né, que é chamada Club at the End of the Street. Essa música do Elton John, né, é uma música que eu costumo dizer que ela é como se fosse o primo do interior, né, o primo desconhecido da Saturday Night's Alright for Fighting, que essa é bem famosa, eu não trouxe ela aqui, apesar de que eu tenho certeza de que muitos não conhecem. Se você não conhece Saturday Night's Alright for Fighting, pode ouvir também, é uma excelente música, bem agitada, que fala sobre a noitada, né, jovens na noitada, tudo. Ou até Crocodile Rock também, que é uma música que fala sobre jovens na noitada, de uma maneira mais nostálgica, mas enfim, que também é mais famosa ainda, né. Mas Club at the End of the Street é uma música que tem a mesma vibe, só que ela não é tão conhecida, assim. Ela fala ali de dois amigos, né? Aparentemente são amigos, ou eles têm alguma relação ali, mas não é muito definido na letra. É que, cara, que se amarram em sair festejando, né? Tipo, curtindo a noite, curtindo a noitada, e eles vão aí nessa boate que eles curtem demais. E é uma vibe de anos 80 muito boa. Ela não é uma música disco, não, tá? Não chega a ser uma música disco, ela é um pop rockzinho, né?
oitentista, né? Ele é do final dos anos 80, ela é de 89, na verdade, do álbum Sleeping with the Past, do Elton John, de 89. Um álbum que eu não curto tanto, mas enfim. É... Mas é uma música que tem a vibe dos anos 80, tem aqueles sintetizadores no ritmo certo, mas o Elton John não consegue, ele não deixa de trazer bons elementos assim que não são tão comuns na música da época, entre aspas, né? E aí nessa música, por exemplo, ele traz no final dela um solo de saxofone que é absurdo e que já estava meio batido, assim, o saxofone ele foi muito explorado, né? Nos anos 70, nos anos 80. E a gente tem aí várias músicas aí famosíssimas com solo de saxofone nos anos 80, né? Tem Dire Straits fazendo, tem o George Michael, né? Tocar nesse assunto porque o George Michael tem um lado B só pra ele. Mas, enfim. Mas nessa fase aqui, no final dos anos 80, já tava meio. Não tava muito mais colando, não. A moda já tinha passado, né? Mas ele bota aqui e bota e funciona muito bem e é perfeito, assim. Enfim, música maneira sobre curtir a noitada. Eu gosto de música assim, principalmente quando eu tô me arrumando pra ir pra algum lugar, sabe? Ou quando eu tô, tipo, voltando do trabalho numa sexta-feira e eu sei que eu vou sair nessa sexta-feira, eu tô no caminho pra casa, eu boto esse tipo de música pra já me dar um esquenta pra noite. E essa música é uma dessas. É Club at the End of the Street. Vai ser uma tradiçãozinha aqui, eu vou sempre ler um trecho da música antes da gente passar pra próxima. Só pra vocês darem uma vibe, eu vou ler um texto de tradução livre, né? Pra não ficar falando inglês aqui, porque, enfim, vamos ser democráticos. Esse podcast é feito por um brasileiro e ele vai prezar por sua língua materna. A música diz assim: o bar tem aquele cheiro de comida do centro da cidade, daquela chama de uma boa churrasqueira. Tem um saxofone e um baixo mandando ver. Senhor, tenha piedade. A gente nem vai parar pra sentar. E é isso. Uma boa noite pra mim poderia ser resumida nesses versos, nessa estrofe aqui que eu acabei de ler pra vocês. No final das contas, não tem nada muito a dizer acerca dessa música, senão que ouçam. Ouçam se estão querendo se animar, enquanto se arrumam, enquanto se preparam para o final de semana, porque essa daí é a música que dá o clima certo para isso, beleza? Bora pra próxima. Bom, indo agora pra segunda música, a gente tem Sorry Seems to Be the Hardest Word. Perdão parece ser a palavra mais difícil. Desculpa parece ser a palavra mais difícil. Essa música, sim, agora a gente já entrou na sala das baladas do Elton John. E essa daí é uma balada daquelas pra ouvir triste, cara. Essa daqui, cara, brigou com o namorado, precisa descarregar o sentimento. Pra mim, essa música tem essa função. Como várias do Elton John. Na verdade, essa é a principal função que o Elton John tem na minha vida. É uma espécie de canal pra externalizar meus sentimentos. E essa música, Sorry Seems to Be the Hardest Word, ela é de 76, né? 76, se eu não me engano, ela é do álbum Blue Wolves. Essa música é bem famosa. Mas eu considero ela longe de ser um dos principais hits do cantor, né? E essa música fala sobre um casal quando briga, né? Um casal quando briga e quando a briga toma uma proporção sem sentido já, quando o casal já não sabe nem por que mais tá brigando. E quando já chega a um ponto, né, do eu lírico no caso, se questionar, cara, o que eu preciso fazer, cara? Tipo, o que eu tenho que fazer pra que isso aqui funcione? Porque não dá, tipo, a gente já tá falando coisas absurdas, a gente já saiu de qualquer ritmo de conversa. A gente já não tá conseguindo se fazer entender, não tem uma conversa, né? E a gente sabe que tem vezes numa relação, né, sei lá, numa fase ruim, né, do relacionamento, quando as coisas não estão se encontrando, que tem esses momentos, né, que você briga e você não sabe nem o porquê que você tá brigando, ou você não sabe nem. Você não consegue nem iniciar uma conversa sobre, é só cortes abruptos, enfim, é difícil de se fazer entendido e de entender, né? Enfim, musicão, não vou me estender muito nessa. Vou só ler esse trecho aqui para que a gente possa passar para a próxima, só para vocês pegarem um pouco do feeling da música. Ela diz assim: é triste, é tão triste,
que que nós não podemos conversar a respeito? Parece que desculpa é a palavra mais difícil. Bora pra próxima. E para nossa próxima música, nossa terceira música, eu venho aqui com Empty Garden. Empty Garden, que é do álbum Jump Up, mas se não me engano ela foi lançada antes como single em 1982, né? Pelo menos o álbum é de 82, mas eu não sei se ela foi lançada como single antes. Se você não conhece a música Empty Garden, antes de ouvir o que eu vou contar aqui, dá uma procurada nela, ouve ela. Eu não sei se você vai me obedecer, ou melhor, seguir minha sugestão, né? Não é uma ordem, é apenas uma sugestão. Mas é porque é um exercício que eu gosto de fazer com as pessoas quando eu apresento essa música a elas, porque ela não tem o tema que ela parece ter sem o contexto, ela não tem o mesmo peso sem o contexto. Então eu tive uma experiência de ouvir essa música sem ter o contexto, né, do que se tratava, e depois eu pude reescutá-la sabendo o contexto, e foi muito mágico pra mim. Então, pausa aqui agora, dá uma ouvida lá, e aí você volta. Ou só lê a letra. Bom, essa música é uma balada também, eu espero que você já tenha ouvido, né? Já deu tempinho pra você ouvir, ou ler a letra. Essa música é uma balada também. Ela trata, né, de uma jornada inusitada, né, do eu lírico, em que ele tá andando pelas ruas de Nova York e ele vê esse jardim vazio que parece ter sido muito bem cuidado no passado, mas que agora tá meio deixado de lado e tá começando a realmente desandar, né? Não tem mais ninguém cuidando dele, né? Ele tá abandonado, ele tá vazio, mas ele tem marcas do que um dia foi um lindo jardim, né? E aí o eu lírico se pergunta, nossa, mas quem viveu aqui? Nossa, mas como pode, né? Um jardim tão bonito e agora não tem mais um jardineiro. O que houve, né? O que rolou aqui? Bom, essa música, ela foi feita pelo Elton John para homenagear o seu grande amigo mesmo, né? Amigo pessoal, John Lennon, após o seu assassinato, brutal assassinato, né? Em Nova York, na porta do seu apartamento, né? A porta de sua casa, na verdade. Ou melhor, na portaria de seu prédio, né? E o Elton, ele era como eu disse, profundo amigo do John Lennon. Eles se aproximaram muito ao longo dos anos 70, inclusive a última apresentação ao vivo do John Lennon é uma promessa que ele paga ao Elton John. Eles só se apresentariam juntos se a regravação do Elton John com o John Lennon de Lucy in the Sky with Diamonds atingisse o topo das paradas. Então eles conseguem com esse cover da música dos Beatles e o John Lennon fala, tá bom, eu me apresento ao vivo com você. Enfim, mas esse é só um pequeno trecho pequena partícula da grande amizade que os dois tiveram. E aqui o Elton ele faz essa homenagem, talvez a homenagem mais linda que eu já vi pro John Lennon em uma música. Tem várias músicas de homenagem ao John. A do Paul McCartney, inclusive Here Today, é maravilhosa. Mas essa daqui, não sei, ela toca num lugar de assim, poético, né? Um lugar metafórico, né? Essa coisa do John Lennon ser um jardineiro que cultivava tão bem, né? Que semeava tanto, né? E que de repente, por causa de um- uma pequena praga, tudo se destruiu, né? Enfim, a música é linda e eu vou ler aqui um trecho longo dela, porque eu acho que é necessário para o contexto. Por meio das lágrimas, dizem que ele colheu melhor quando era mais jovem. Mas o jardineiro disse que as raízes crescem mais fortes. Ah, se ele ao menos pudesse nos ouvir. Mas quem viveu ali? Ele deve ter sido um jardineiro muito preocupado, que arrancou as lágrimas e cultivou uma boa colheita. Agora nós rezamos para chover, e a cada gota que cai,
nós ouvimos o seu nome. Eu estou batendo na porta, mas ninguém responde. Eu estou batendo o dia inteiro e eu chamo. Ei, Johnny, por que você não pode mais sair para brincar em seu jardim vazio? Aqui só um adendo, quando ele fala por que você não pode sair para brincar, é um trocadilho em inglês, porque na verdade ele fala can't you come out to play? E play em inglês pode ser tanto brincar, né, quanto tocar, né, um instrumento. E aqui a ambiguidade é proposital, né? Além disso, o nome Garden, Empty Garden, é uma referência justamente a esse lugar que eles dois estiveram juntos na última apresentação ao vivo do John Lennon, o Madison Square Garden, né, em Nova York, uma casa de shows famosíssima, né, talvez uma das mais famosas do mundo, um dos maiores palcos do mundo. Enfim, e aqui ele faz a referência do Square Garden com um jardim de fato, né, e o John Lennon sendo esse semeador. Enfim, maravilhoso, emocionante. Bora pra próxima. Agora a gente chegou numa música que, se você é fã do Elton John e tava ouvindo até agora e ficou assim, ah, mas eu, eu já conhecia todas essas. Até agora, esse lado B tá fraco. Eu já conhecia todas. Pra mim isso aí tá balela, o cara só tá botando hit do Elton John, pô, nada a ver. Então, essa daqui é uma que eu te desafio a conhecer. My Father's Gun, do álbum de 1970, Tumbleweed Connection. My Father's Gun é uma música que fala sobre um jovem na guerra que teve seu pai morto na guerra, o pai dele era um combatente, e agora esse jovem, ele já totalmente dilacerado pela guerra, né? Ele promete que ele vai pegar a arma do pai dele, né? Falecido pai, e vai lutar, né? Ele vai lutar em nome do fim dessa guerra, de um tempo melhor, de um tempo onde a felicidade possa desabrochar, né? De um tempo sem tanta destruição. A questão aqui é que a guerra que se trata no contexto do eu lírico é a Guerra Civil Americana, né? A Guerra Civil Americana, que não vou dar uma aula de história, mas apenas um breve ensejo, foi uma guerra nos Estados Unidos travada entre os estados do Norte e os estados do Sul. E o tema principal da guerra, o maior impasse deles, era a questão da escravidão nos Estados Unidos, né? Os estados do Sul sendo favoráveis à escravidão e os estados do Norte sendo a favor, né, da libertação dos escravizados. Aqui, o Elton e o Bernie, eles optaram não em ir pelo lado óbvio de tratar de um jovem dos estados do Norte, mas na verdade o eu lírico é um sulista, um combatente dos confederados que está sofrendo com a guerra. E isso pode parecer contraditório, pode parecer controverso até, né? Ora, mas por que tratar da sensibilidade de um lado que claramente tem valores sem qualquer escrúpulo, né? Tem valores de ódio e de desumanização de outros, né? Mas eu acho que aqui a escolha do Elton e do Bernie é inteligentíssima, porque ela nos exige um sentimento tão, tão difícil, né? Tão escasso na humanidade nos dias de hoje, mas tão necessário e tão vital para o próprio conceito de humanidade, que é a empatia, né? E aqui eu não estou dizendo que você tem que ter empatia por um racista, por um escravocrata, né? Não é tão simples quanto. Mas o que eu estou dizendo é que em guerras, né, os dois lados sofrem. E no final do dia, os soldados, os combatentes mesmo, né, eles são só pessoas que estão obedecendo ordens de forças maiores, né, de estados que, enfim, de pessoas que jamais vão colocar a mão delas em arma para decidir nada.
Tudo que elas fazem é sentar no topo de seus tronos de poder e definir contra quem será o próximo ataque. Os soldados, as pessoas, dos dois lados de um conflito, né, são dilacerados, ficam sem perspectiva, perdem seus entes queridos, e a pessoa pode ter valores absurdos, valores incontestavelmente imorais, né, como a escravidão, mas são pessoas e elas sentem também. Elas sentem, elas podem não ter. O cara pode ser um homem do campo, né, do interior, do sul. Ele pode ser um camponês, né, um fazendeiro sem educação, sem estudos, carregado de preconceitos, carregado de racismo, né? Mas ele é uma pessoa e ele tem sentimentos. E ele também é amassado pelo esforço de guerra. O esforço de guerra ele é um esforço irracional. Ele corrói qualquer possibilidade de resolução digna de uma questão, né? Ele apenas coloca no lugar morte, destruição e sofrimento. E as pessoas já não estão mais pensando nos ideais. Ele não está mais pensando em querer ter ou não escravizados. Enfim, nem entra-se no mérito dele ser ou não um grande latifundiário, de uma família de grandes latifundiários, ou não. Mas no final, o que ele sente é um ódio de ter perdido seu pai, de ter tido sua casa destruída, sua família destruída, e uma vontade de encerrar esse sofrimento. E isso é já a guerra se retroalimentando, né? E criando esses fantasmas que são os verdadeiros motores do conflito. Enfim, é óbvio que isso não é sobre defender ideologias racistas, né? Mas é sobre a universalização do sentir humano, né? E, e acima de tudo, da personificação da figura, da humanização da figura de um soldado, né? Um soldado que muitas vezes não tá ali porque ele quer. Um soldado que muitas vezes, permita de me dizer, na maior parte das vezes, é um instrumento de um Estado ou de uma organização política de maneira mais genérica, né? Que tem suas próprias vontades e que aliena, cerceia, segmenta e manda pra guerra, né? Enfim, vou ler um pequeno trecho aqui. Assim que isso terminar, nós iremos para casa, para plantar as sementes da justiça em nossos ossos, para assistir as crianças crescendo e ver as mulheres costurando. Haverá risadas quando os sinos da liberdade tocarem. Olha isso, né? Eu não consegui não terminar simplesmente lendo. Olha isso, o cara ele tá achando que ele vai atrás da justiça. Ele tá achando que ele vai atrás da liberdade quando ele luta pelo sul. É óbvio que ele não vai. É óbvio que ele não vai. Mas é isso que a guerra faz com as pessoas. Ela usa o sentimento delas de perda, de sofrimento, como combustível para uma máquina de morte. E é por isso que sempre, 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 nós temos que dizer não à guerra. Perfeito? Mensagem pacifista feita. Bora pro próximo. Esse aqui é um sucessaço. Não tem nem o que dizer. Acho que daqui pra frente só tem sucesso, gente. Me perdoem, eu realmente botei sucessos que eu sei que fãs de Elton John vão falar, mas isso aí é sucesso. Mas eu não quero nem saber. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem. Honky Cat. Honky Cat do Honky Chateau. Musicaço, gente. Honky Cat é uma música assim divertida, ela tem um ar leve, bobo, é animado, ela é meio goofy mesmo, né? Meio boba, assim, meio descontraída. E ela narra ali essa crônica desse caipira, né? Desse camponês, desse indivíduo do campo, que claramente
não tinha boas condições, né? Vivia na simplicidade, né? Na humildade. Mas ele subitamente se vê rico, né? E morando na cidade grande, né? E isso mexe com ele, né? Mexe com ele e mexe com a cidade, né? E a música é esse jogo dele tentando ver se aquilo é o lugar dele mesmo, dele se deslumbrando na cidade, mas ao mesmo tempo dele entendendo que a cidade não é aquelas coisas também, a ingenuidade do homem do campo, né? Frente aos perigos da cidade grande, né? Tem um pouco disso e um pouco desse deslumbramento e dessa preocupação também de que, olha, agora eu não vou mais para trás. Só que morar na cidade, né, tem seu preço. E eu não estou falando só do preço financeiro. Enfim, em termos de música, gente, a bateria dessa música é um absurdo, a percussão, né, é um absurdo, é muito, muito, muito boa, é eletrizante mesmo. E ela é adornada aí por um conjunto ali, um arranjo de instrumentos de sopro, não sei se são trompetes, né? Em sua maioria acho que são trompetes, que deixam a música ainda mais divertida, assim, e temperam, assim, essa vibe desse caipira que tá chegando na cidade grande e tudo mais. E ele também é meio julgado, né, pelas pessoas, pelos já moradores da cidade, né? Porque ele é o cara de fora, né? Ele é o cara esquisito, ele é o caipira que chegou na cidade agora, né? Enfim, divertidíssima. A letra vai assim. Eles disseram: volta, volta, bicho do mato. É melhor você voltar para sua floresta. Mas eu larguei esses dias para trás e eu parei com o meu jeito caipira. Essa mudança vai me fazer bem. E aí a gente vai mais pro final da música, onde ele fala: viver na cidade vai partir o seu coração. Mas como é que você pode ficar quando seu coração te diz não? E como é que você pode parar quando seus pés te diz vá? Complicadíssimo essa coisa, eu adoro essa antítese, cara, é maravilhoso. Cara, vou, não vou, fico na cidade, não fico, isso aqui vai me engolir, mas eu não vou voltar para aquela simplicidade, para aquela mesmice do campo. Pô, é muito maneiro, gente. Honky Cat, 1972, sucessaço do Elton John, animadíssima. Enfim, é isso. A próxima música é do álbum The One, de 1992, e o nome dela é The Last Song. The Last Song é uma música muito pesada, quer dizer, que trata de um tema muito pesado, mas ela trata de um jeito tão leve, singelo, humano, bonito mesmo. É uma balada extremamente emocionante. Ela foi feita, né, no início dos anos 90. O Elton, ele, como eu falei, ele teve problemas de abuso de drogas, né? E ele passou os anos 80 assim, cara, perdidão. Ele tem memórias, inclusive, muito confusas dessa época. Ele não. Cara, ele quase morreu. O Elton John quase morreu, a verdade é essa. Ele foi internado diversas vezes pra rehab, né? Pra reabilitação. Até que ele finalmente conseguiu se recuperar, né? Lá no final dos anos 90, quer dizer, final dos anos 80, início dos anos 90, que ele estava começando a se recuperar. E os anos 80 foi um ano muito duro para ele, né? Como eu falei, o Elton John é um ícone, né? Da comunidade gay. E ele tinha muitos amigos, né? Gays também, né? Enfim. E na época, a comunidade gay estava assim, sofrendo o auge da retaliação, né? Da idade contemporânea por conta da insurgência da epidemia de AIDS, né? O HIV ele era tratado como câncer gay, né? A praga dos gays, né? Como se fosse grupos religiosos, inclusive, denominavam como de fato a praga que era para limpar os gays do mundo, né? Como se a doença tivesse alguma coisa a ver com homossexualidade, né? E na verdade não tinha nada a ver com isso, mas era um grande tabu e de fato muitos gays contraíam AIDS porque, enfim, era uma época de desconhecimento mesmo sobre a contaminação, né, com essa síndrome, com esse vírus, melhor dizendo. E a verdade é que o Elton perdeu muitos amigos nessa época, né? Inclusive um dos seus maiores amigos, o Fred Mercury, né, que morreu um ano antes dessa música ser feita, né, The Last Song. Mas essa música não é uma homenagem pro Fred Mercury, não. Na verdade, essa música, ela é o início
de um projeto de carreira do Elton John, que ele assume a partir de 92, que é se sentindo culpado, né, por não ter feito nada a respeito de disseminar conhecimento e conscientização sobre o HIV e a comunidade gay, né, já que ele estava tão off nos anos 80, ele estava tão imerso nas drogas, ele não conseguia tratar, falar, abordar o assunto, fazer algo a respeito, né? Ele se sentiu muito impotente na época e ele sentiu covarde também por não ter agido, não feito nada a respeito. Ele, a partir de 92, ele assume o compromisso de combater essa, esse vírus, né? Então ele cria uma fundação, né, a Elton John's AIDS Foundation, que trata de HIV no mundo inteiro, né, principalmente em países mais pobres. E essa foi a primeira música, The Last Song, foi a primeira música que ele fez, cujo objetivo era angariar fundos, né, para essa causa. E aí The Last Song é uma música que fala de um filho, né, ela é do ponto de vista do filho, é um filho gay, já totalmente tomado por complicações da doença, né, da imunossupressão. A gente sabe que nos anos 80 e 90 AIDS era uma sentença de morte, hoje muito pelo contrário, né? As pessoas têm qualidade de vida, graças a Deus, inclusive a cura está cada vez mais perto e eu rezo por isso todos os dias. Mas The Last Song ela trata desse momento, né, de um filho em estado terminal, né, um filho gay em estado terminal, falando com seu pai, reatando laços com seu pai, preconceituoso, né, mas finalmente se ajeitando com o filho, abraçando o filho nesses momentos finais de vida dele. É lindo. Eu vou ler um trecho aqui. Lembrando que é no ponto de vista do filho, né? Eu nunca achei que eu fosse perder. Eu achava que eu só podia ganhar. E eu nunca sonhei com esse sentimento, esse fogo por baixo da minha pele. Eu nunca acreditei que você me amava. Eu nunca pensei que você viria até mim. Eu acho que eu julguei mal o amor que um pai tem por seu filho. Pô, eu não tenho nem como continuar. É lindo, né, cara? A gente sabe que às vezes é preciso um grande choque, uma situação grave, né? Para que pessoas deixem de lado seus orgulhos, né? Seus preconceitos e possam abraçar de volta aqueles que amam, né? Enfim, lindo demais. Vamos para a próxima. Nós meio que chegamos na nossa antepenúltima música, se eu não estou enganado. Essa daqui é uma outra bem famosa, chamada I Want Love, né? Essa música é de 2001, ela é do álbum Songs from the West Coast. E essa música, ela é uma música que fala tanto sobre o Elton John, né? O Elton, ele é um cara que ele teve uma vida amorosa muito conturbada, né? Enfim, claro que ele escondeu sua sexualidade por bastante tempo, né? Crescendo como um menino gay na Inglaterra nos anos 60. Não é fácil, né? Inclusive, a homossexualidade era crime, né? Na Inglaterra nesse período e nos anos 70, quando ele se torna esse grande astro, ele também não endereça esse assunto, ele não aborda esse assunto de maneira direta inicialmente, é uma coisa muito difícil para ele. E nesse meio ele acabou que se envolveu com um empresário dele que explorou muito ele, né? Realmente usava dele por dinheiro e fazia chantagem emocional e fazia ele acreditar que ele era o amor da vida dele, mas só queria ficar com ele por dinheiro, né? Enfim, depois ele teve outros relacionamentos também nada bons. Ele, inclusive, teve relacionamentos com mulheres. Ele era gay, cara. Ele não tinha por onde correr, mas ele tentava se enganar, enfim. A gente sabe que a jornada amorosa para pessoas queer costuma ser duplamente, triplamente mais desafiadoras do que para heteronormatividade, né? Enfim. Mas aqui essa música fala sobre. É um desejo, é uma súplica. Como o nome já fala, no título da música, eu quero amor, né? É uma súplica a ter um relacionamento saudável. É sobre isso. Um relacionamento amoroso, né? Saudável. E assim, é muito legal essa música porque ela foi. O clipe dessa música, né? Curiosidade aí. Foi gravado com o Robert Downey Jr., né? O Elton John, ele. Na época, sabia que
o nosso querido eterno Homem de Ferro, que na época ainda não era, tava passando por uma fase terrível da vida dele, né? Porque ele tinha explodido em Hollywood, mas logo na sequência tinha caído na desgraça da dependência química, né? Questão que o Elton John também enfrentou por muitos anos de sua vida, né? E o Robert estava tentando se reabilitar, né? Estava em processo de reabilitação e nessa época, né, o artista ele fica meio jogado de lado, né? Ele é meio que despejado, ele não é mais chamado para fazer papel, sabe como é que é ator, né? Não é mais chamado para fazer papel, fica meio caindo no esquecimento, né? A gente tem tantos atores que passaram por isso, né? E o Robert Downey Jr. passou muito por isso. E quem estendeu a mão para ele nessa época foi o Elton John. Então o Elton John chama ele para gravar o clipe dessa música, I Want Love. E o Robert ele faz um papel fundamental, assim, fundamental é o termo errado, ele faz um papel excepcional nesse clipe. O clipe ele é gravado num take só. E é o Robert Downey Jr. andando pela casa. É uma casa, assim, uma mansão, e a câmera vai acompanhando ele, né? É um take só, pô, é muito bonito, inclusive muito bem feito, muito bem produzido em termos de clipe. Não sou especialista em clipe, mas é muito bem feito. Vamos ler um trecho para eu poder ir pra próxima. E é lindo, 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 lindo. Eu me emociono demais com essa música. Eu quero amor, só que de um jeito diferente. Eu quero um amor que não me quebre, que não me prenda e que não me cerque. Eu quero um amor que não signifique coisa nenhuma. É esse o amor que eu quero. É lindo demais, cara. Não tem jeito. Ouçam essa música. De verdade. Próximo. Chegamos na nossa penúltima música, hein? Eu juro que tá acabando. Você que tá me ouvindo até aqui. Essa também é do The One, né? E essa é a faixa título do álbum The One, de 1992. Quando eu digo faixa título, você já sabe, né? Ela tem o mesmo nome do álbum. The One. Essa música, ela fala sobre... Eu queria ter uma tradução perfeita para a palavra The One, né? Para a expressão The One em inglês, né? Mas é como se fosse a pessoa perfeita, né? A pessoa certa. O seu par romântico perfeito. É só alma gêmea, né? Não é alma gêmea diretamente, mas é como se fosse, né? É a pessoa. É a pessoa que você vai passar o resto da sua vida junto, né? É a pessoa perfeita para você. E, cara, essa música, ela é tão lindinha, ela é fofinha demais, ela tem a melodia açucarada. Poxa, coisa de louco essa música. É muito fofa, muito fofa. E essa música eu lembro que eu não parava de ouvir quando eu tava me apaixonando pela minha namorada. E eu cantei essa música pra ela diversas vezes. Botei pra ouvir, né, com ela. E essa música ela tem um trecho que ele é muito sintético pra mim. Ele sintetiza muito bem, melhor dizendo, o que é essa sensação de se dar conta de que você está apaixonado e de que a pessoa que você encontrou é a pessoa certa. E é assim que eu me sinto todos os dias, pela Juliana. Vamos lá. No instante que você ama alguém, no segundo que o martelo bate, a realidade percorre toda a sua espinha e as peças finalmente se encaixam. E tudo que eu sempre precisei foi a pessoa, The One. É como campos abertos, onde os cavalos correm livremente. É quando as estrelas colidem, como você e eu, e nenhuma sombra bloqueia o sol. Você é tudo de que eu sempre precisei. Ai, ai. Só quem sabe, sabe. Só quem encontrou, sabe. E quem ainda não encontrou, pode crer que você vai. E quando você encontrar, lembra dessa música. Tá bom? Bora lá pra nossa última música de hoje. E pra nossa última música do lado B, do nosso primeiro lado B, nosso lado B de estreia. Notem que eu tô fazendo esse programa de um jeito bem cru, pessoal. Eu tô indo, assim, quase sem roteiro. Eu só tenho uma lista das músicas aqui e o trecho das partes que eu quero falar. Então, assim, se você ouviu até aqui, eu te agradeço demais, porque fazer o lado B, eu acho que vai ser uma experiência muito, muito gostosa mesmo de compartilhar com vocês o que eu sinto. O que eu sinto quando eu ouço essas músicas tão queridas, e eu espero que seja uma maneira de vocês conhecerem ou redescobrirem esses artistas fantásticos que eu amo, né? E que talvez vocês amem também. Mas, sem querer adiantar minha despedida, vamos lá para a última música. A minha música favorita do Elton John. Ela é bem famosa, apesar de não ser um dos seus principais hits. O nome dela é Don't Let the Sun Go Down on Me.
Ele é do álbum Caribou, de 1974. Essa música é até difícil de eu falar dela, porque não importa qual versão eu ouça, e tem várias versões muito boas. Inclusive a versão mais famosa nem é a original de 74, né? Enfim, já vou falar disso. Toda vez que eu ouço eu choro. É uma música que ela me emociona sempre, assim. A não ser que eu não... eu me desligue de prestar atenção no que eu tô ouvindo, né? E comece a fazer outra coisa, né? Mas se eu de fato parar pra escutar essa música, eu choro. E essa música é linda. Ela fala de uma pessoa que, cara, percebeu que vacilou pra cacete. Vacilou pra cacete, né? Com o seu amado, a sua amada. E que perdeu ali o fio da meada de como ser um bom companheiro, né? Como ser um bom amante, amante, lover, né? Eu não tô querendo usar o termo amante porque em português remete a adultério, mas você entendeu, né? É... Enfim, um, um bom companheiro, um bom par, né? É uma pessoa que falhou, mas que sabe também que no fundo aquele relacionamento desde o início ele tava com problemas que nunca foram resolvidos. E, e agora essa pessoa, ela não enxerga uma solução. Ela não sabe mais por onde correr. Mas ela só teme muito, muito, pelo fim do relacionamento. É tudo que ela menos quer. Ela não sabe com que armas, mas ela quer lutar pelo, pelo, pela continuação desse amor. Porque no final ela fez merda, ela também sofreu merda da outra pessoa, né? Também foi magoada pela outra pessoa, mas ela ama ela. Ela ama a outra pessoa, ela ama o par romântico dela. E é sobre isso, e assim, essa música me emociona porque ela é linda por si só, assim. Ela não é nem relatable exatamente, eu nunca passei por uma situação dessa, mas cara, é coisa de louco, assim. Desde que eu ouvi essa música a primeira vez na minha vida, a primeira vez que eu ouvi, prantos, né? Tipo, chorar copiosamente. As outras foi um pouco mais tranquilo. Enfim, linda. Essa é um must do Elton John, tipo, essa daí. Se você tem que ouvir qualquer música dessa setlist que eu montei, ouça essa em particular. Se tiver que escolher uma, é essa. Como eu disse, a versão mais famosa dela, na verdade, é uma versão ao vivo de um show do George Michael, que o Elton John aparece de surpresa para cantar com ele. Essa versão, inclusive, foi tão repercutida que eles tiveram que gravar, né? Efetivamente produzir um disco para distribuir essa versão para as pessoas, porque a versão do estúdio já não estava mais tão famosa. E isso foi, gente, isso foi 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, depois do lançamento da música. Ela voltou à tona com esse cover, com essa interpretação do George Michael ao vivo com o Elton John. E foi coisa de louco, assim. Voltou pro top das paradas e a maioria das pessoas, na verdade, conhece essa versão da música, né? Do que a original. Enfim, pra gente finalizar esse episódio, eu vou ler pra vocês aqui um trecho de Don't Let the Sun Go Down on Me. Vamos lá. Eu tô congelado nas escadas da minha vida. E é tarde demais para evitar minha queda. Eu me arrisquei e eu mudei a sua vida. Mas você não entendeu muito bem a minha pessoa quando eu te conheci. Você fechou a porta e me deixou cego pela luz. Não deixe o sol se pôr em mim. Por mais que eu tente me procurar, é sempre uma outra pessoa que eu vejo. Eu permitia só um pequeno fragmento da sua vida andar solta por aí. Mas perder tudo isso é como se fosse o sol se pondo em mim. É tão forte essa coisa do sol se pôr sobre a gente, né? Como se o peso dessa massa colossal, né? Sem precedente, né? Uma força absurda, uma força incomparável, uma força avassaladora. Ela só cai sobre você. Esse é o peso dessa luz te queimar. E eu acho que deve ser assim a sensação
de amar muito alguém e perceber que você pisou na bola e agora talvez não tenha mais volta. Enfim, é isso. Nesse tom melancólico até, mas reflexivo, né? Acho que acima de tudo, eu gostaria de agradecer a você que ouviu até aqui. Gostaria de agradecer a você que parou para ouvir essas músicas. Se você tiver a fim de ouvir, eu te convido a dar uma olhada na playlist que eu montei. O link vai estar em algum lugar aqui nesse episódio. A playlist que eu montei no Spotify, com todas as músicas que eu mencionei aqui hoje, para que você possa escutar. E eu vou fazer isso sempre, em todos os lados Bs que eu for fazer. Eu vou colocar uma playlist no final com as músicas que eu mencionei. Enfim, essa é minha singela homenagem a essa lenda viva da música, Sir Elton John. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se emocionado, espero que você tenha se divertido e eu espero que você tenha se descontraído mesmo nesse tempinho que a gente passou junto. Um abraço, sou o Nicolas e por um oferecimento de Fomos Invitados, esse foi o primeiro de muitos, Lado B.